dia, gente. Estamos aqui com mais um Café Delas. Feliz demais. Especialíssimo. Estamos no Sebrae Minas. E estamos com uma pessoa fantástica. Falaremos dessa pessoa daqui a pouco, mas vamos nos apresentar, né, Alice? Isso. Pode se apresentar, você foi escolhida. Fui escolhida? Meu nome é Alice Portela, sou engenheira civil de formação, empreendedora e trabalho atualmente com a Dinesse e com a plataforma Comunicação Direta, para melhorar a comunicação das empresas aí de várias formas. Você falou que é engenheira civil? Eu falei que eu sou engenheira civil. Muito bem. Gente, meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e vendedora da marca Junesse Global. E temos aqui hoje uma pessoa fantástica que abriu um espaço para a gente aqui maravilhoso com a sua equipe, Michele Chalub. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, eu que agradeço, uma alegria receber o programa aqui dentro do Sebrae, o primeiro de vários outros, né? A gente vai contar um pouquinho a respeito disso depois, e que bom que vocês estão aqui. Obrigada. A gente agradece. O Sebrae está abrindo as portas para a gente aí. Não, muito importante isso, Michele. Eu estou muito feliz, a Alice também. Porque você já sabe que a gente é apaixonada com o Sebrae. Eu sou propaganda ambulante do Sebrae. E a gente é apaixonado por mulheres empreendedoras desse jeito. Então, que bom que a gente está unindo forças para poder levar mais informação, mais conteúdo. Vai ser muito bacana. Obrigada. Então, a gente quer ouvir agora um pouco da sua história. Sim, é minha, chegou a minha vez de me apresentar, né? Onde você nasceu? Fui a terceira da fila. Então, eu sou a Michele, atuo aqui no Sebrae com o programa Sebrae Delas, que a gente vai conversar muito a respeito dele hoje. Dentro do Sebrae, com projetos relacionados ao empreendedorismo, então trabalhando com diversos setores, diversos segmentos dentro de Belo Horizonte e na região metropolitana, né? Aqui no Sebrae a gente é dividido em várias regionais, então cada regional cuida com muito carinho de um município, de projetos voltados para aquele município, então eu atuo em Belo Horizonte, região metropolitana. Eu sou publicitária de formação, né? Eu falo que eu sou da época, não pode falar assim da época, um tempo atrás, que a gente fazia comunicação social e em um determinado período que a gente escolhia se a gente ia para publicidade, para relações públicas ou jornalismo, né? Na época não existia produção editorial, não existia muito do que já tem hoje. Então a minha escolha foi por publicidade e propaganda, mas tenho pós-graduação em projetos, em gestão empresarial, em empreendedorismo e micro e pequenas empresas. Então a gente tem, né, tenta trazer essa bagagem toda para nessa atuação nossa com os projetos mesmo, voltados para os empresários, para as empresárias né, daqui da nossa região. Gente, menina é muito qualificada. Você com essa CUTES, estou chocada, né? Já começou tudo cedo. Tem muitos produtos que tem que usar, né? Até parece. Muitos produtos. Ai, que legal. Mas você nasceu em BH? Nasci, sou de Belo Horizonte mesmo. Minha família, do lado da minha mãe, do norte de Minas, então, região de Teoflotone, Araçuaí. Então, a gente fala que a gente é assim, quase um pouco caindo assim na Bahia, né? Coisa pezinho difícil, né? Pezinho ali na Bahia, mas tem a grande parte mesmo é de Belo Horizonte. E meu sobrenome é Chalub, né, como você me apresentou, e do lado do meu pai é o Cossenzo, então misturou aí um árabe com italiano, então deu uma mistura boa. Que legal. E você tem uma filha, né? Tenho. Tem uma filhinha que recentemente fez 4 anos, agora dia 19, espertíssima, né, quanta vida que tem nessas crianças. Eu falo que é um olhar tão diferenciado que é um olhar que a gente não pode perder, né? É esse olhar para descoberta, para essas novidades da vida, às vezes uma coisa tão simples que a gente não para poder perceber, as crianças estão lá despertando na gente. Então, é um aprendizado diário. Nossa, que legal, Michele. Bom demais saber. E quantos anos de Sebrae? Esse ano eu fiz 14 anos de Sebrae. Você começou no ensino médio? Mais ou menos. Quase. Que isso, muito Michele? tempo, né? E a gente não vê o tempo passar, assim, não só, né, como o dia a dia nosso mesmo, de todo mundo que a gente está vendo, o tempo passando rápido demais. Mas a gente fala que no Sebrae assim, não tem muito rotina, né? Os negócios estão mudando constantemente, né? Os empresários, empresárias constantemente. A gente tem, né, principalmente nesses 2 últimos anos, como que virou tudo de cabeça para baixo. Então todo mundo se reinventando, e aqui é um pouco disso também, né? Nas diversas áreas também que a gente tem contato. Então são eventos novos, são conteúdos novos que a gente traz. Então não tem muita rotina. Eu lembro quando eu entrei no Sebrae,
normalmente no final de ano, quando a gente faz a nossa última reunião de resultados, são chamadas, né, as pessoas que fazem 10 anos de Sebrae, 15 anos. E aí eu lembro quando eu vi 20 anos, eu falei, gente, como assim 20 anos numa mesma instituição, né? Mas é muito por isso. Primeiro, tem uma coisa que eu falo que é uma motivação, uma coisa interna que faz a gente querer fazer sempre, querer fazer diferente. E isso já dá um impulso para você não ver nem o tempo passar. E outra coisa são essas oportunidades da gente poder estar atuando em diversos campos, né? Diversas possibilidades. Então, tem um curso, é uma oficina, é um evento, e você não para. Então aí já vão 14 anos pra frente. Eu nunca sonhei que você tinha esse tempo todo aqui. Muito tempo, né? Nossa, eu vou fazer 7 anos. Acho que foi agora em agosto. Mas 14, puxa vida, legal demais. Passa rápido, passa rápido. E é o que você falou, é um trabalho muito voltado para um propósito, né, de crescimento de empresas. Isso deve ser gratificante. Perfeito. Né? E é o que a gente fala, assim, as pessoas, né, que hoje estão no Sebrae, que atendem todos os empreendedores, têm uma ligação muito forte com essa questão mesmo do propósito, né? A gente tem como propósito que é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, e a coisa está no nosso DNA. A gente fala que o Sebrae é chalupocense do Sebrae. Vira meio que sobrenome mesmo, na família, né, na roda de amigos. Então, assim, essa questão, né, de trabalhar com empreendedorismo, trabalhar com sonhos das pessoas, é uma missão, uma responsabilidade muito grande, né? Sim, responsabilidade. Muito grande. Então, onde a gente vai, aí querendo ou não, falar, você trabalha com o Sebrae, então. E ali você já, quase que você já faz um atendimento, e você já quer indicar, né, para uma outra coisa, porque é da nossa responsabilidade também, né? Tentar o máximo que esse empreendedor se sinta preparado para que ele tenha sucesso na empreitada, né? Então, é muito disso. A gente está muito colado, né, nessa missão, no propósito da instituição. Por isso que caminha os 14 anos sem a gente perceber. É isso. Impressionante. Eu conheci o Sebrae, tive uma empresa também de reforma com mais 2 sócias. E eu lembro muito, antes da empresa, eu vivi com o Sebrae. Eu sempre adorei evento, de qualquer coisa, de empreendedorismo, de engenharia, qualquer coisa assim. Na primeira empresa que eu trabalhei, meu chefe falava assim, pode ir tudo. Me manda o comprovante que eu pago e você vai. E nisso eu vivi aqui. Foi muito legal, quando a gente montou a empresa, a gente veio pro Sebrae, a gente tá perdido. A gente sabe fazer obra, a gente sabe fazer reforma e administrar, e financeiro, e controle de caixa. E a gente veio que teve uma consultoria financeira, a gente teve uma consultoria de abertura de empresa também, para entender a sequência. E, nossa, pra gente foi extremamente importante. Que bom, que bom. E a gente preza muito aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tá minando meu sonho, me mostrou tantas dificuldades. Não são dificuldades, são passos, né, importantes serem dados logo no início, para que você realmente depois não tenha outras dores de cabeça, né? Porque muitas vezes é aquele recurso que você tem para poder investir naquele momento tem que dar certo, né? Então tem que ser o máximo possível cercar para que a coisa realmente dê certo. É bacana. Então, assim, a gente levanta muitos pontos de atenção, muitos alertas. Então, olha, é importante você pensar na sua gestão financeira, é importante você pensar no seu cliente, né? Saber como você vai chegar até o seu cliente, ainda mais hoje em dia, né? Essa questão do relacionamento digital, não tem muito como mexer. Então, a Luciana, será que tá branco? Nossa, gente. Continuar? Eu tenho que dar uma pausa aqui. Não, pausa. Voltamos. Michele, que vida, hein? Agitada, né? Menina, eu fiquei até calma agora. Deixa eu te falar uma coisa. Como que quando você veio pro Sebrae, 14 anos, você estava basicamente formando? Já tinha formado. As 2 experiências que eu tive antes do Sebrae foi na Telemic celular, que nem existe mais. Vende, não pode falar muito tempo. Na sua área mesmo? Publicidade? Não, na área de atendimento. Engraçado, durante a minha formação e mesmo depois, meu interesse nunca foi atuar em agências de publicidade, certo. né? Eu sempre gostei muito da área de comunicação, mais empresarial, né? A questão do atendimento. Então, na Telemic também atuei em atendimento a clientes. Atendimento, era em lojas próprias, então atuei nessa parte. Depois disso, atuei na Fundação Dom Cabral, também com atendimento, então a gente tinha o processo
processo, eu iniciei um processo que era um contato com ex-alunos. A gente tinha, que não existe mais também a comunidade ampliar, não existe mais esse termo, né? Agora tem outras, é uma outra comunidade. E aí depois atuando como na coordenação de programas, na época eu atuava muito nos In-Company, viajando e tudo mais, mas sempre nessa questão de coordenação de eventos, atuando com atendimento direto a clientes, né? Lá no caso, aos empresários. E aí depois que eu vim para o Sebrae, eu lembro na época foi até interessante porque o Sebrae, não de Minas, se eu não me engano era do Sul, ele era cliente da fundação, né? E aí na época eu tinha recém finalizado a minha pós em gestão de projetos e aí cheguei no Sebrae então para atuar na área de atendimento a clientes. Antes eu atuava mais no estado, né? Muito dando suporte para as regionais e hoje diretamente na regional de Belo Horizonte. Então você é uma pessoa apaixonada por pessoas. Sim, muito. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, agora não vou lembrar de quem que era. E a pessoa falando, pegaram uma frase do Jim Rohn, que é o nosso guru do marketing e relacionamento, que ele fala isso desde 1980. Ele fala o seguinte: se você não entende de pessoas, não adianta você entender do seu negócio. O resumo é esse da frase dele. Aí colocaram uma mulher, uma atriz famosa, falando essa frase, igual ele falou, não esse resuminho. Falei, gente, né, se você vai falar a frase de alguém, você tem que dar um crédito para essa pessoa, porque essa frase é dele. Sim. E a gente pensa, realmente, você pode entender tudo do seu negócio, mas se você não entende o seu cliente interno, seu cliente externo, né, os colaboradores e tal, né, que tá ali contigo, seus fornecedores e tudo mais, quem vai te dar os seus insumos, matéria-prima, se for o caso, o que adianta? Verdade. Tem uma frase que agora eu não vou me recordar do autor, mas não é minha. Que ela fala que o negócio dos negócios são as pessoas. Ontem, hoje e sempre. E é o que a gente fala, né? Quem promove a transformação, quem faz a coisa acontecer, seja numa grande instituição, seja, né, numa empresa de pequeno porte, seja de um empreendedor individual, né? Que fala assim, eu e eu mesmo. São as pessoas, né? Então é o que normalmente às vezes as pessoas falam assim, mas meu negócio, o problema é, não sei, vamos pensar assim, o estoque. Ok, é o estoque, mas tem que pensar o estoque todo voltado e pensado no seu cliente, né? E nas pessoas que estão fazendo a coisa girar dentro da sua empresa. Enfim, então me energiza muito, né? Eu acho que é importante e a gente fica muito feliz, por exemplo, quando vê que a coisa está acontecendo, né, que tem um feedback interessante, importante, que aquilo que você fez, aquela informação que você deu, aquele conhecimento naquela capacitação fez, né, a diferença. Então é muito importante. Eu falo o seguinte, não importa se você foi contratado para varrer rua, mas que você seja o melhor varredor de rua possível. Que você se relacione com as pessoas que você está ali. Porque não adianta. Muito da competitividade, aquele lado negativo, vem dessa questão da falta de relacionamento. Uma vez eu trabalhei com uma grande empresa, que eu não vou falar o nome, que eu, enquanto gestora ali dos consultores, né, como gerente deles, eram 16, se eu não me engano, ele queria que eu julgasse esses 16 em conflito com os outros 15 da minha outra colega. Eu falei, não, já tem tanta competitividade. Não, mas é assim que vai crescer. Eu falei, você está enganado. Eles têm que criar um parâmetro de conquista pessoal, financeira, já que eles são o quê? Remunerados por isso, comissionados, e seguir em cima daquela meta ali do grupo. Mas você tem cabeça de multinacional. Eu falei, mas não é questão de cabeça de multinacional. Multinacional gosta de competitividade, premiação, mas nunca julgando uma pessoa contra a outra, te dando um mercado para você trabalhar e tal. E isso foi tão chocante para mim, porque assim, ele tinha, o dono da empresa, essa grande empresa brasileira, ele tinha uma questão muito pessoal, que era o seguinte: ele contratava você para fazer um serviço para ele, colaborador da CLT. Se ele mudasse a ideia da cabeça dele, sem projeto, sem nada, isso foi em ano de 2001, você tem uma... não, minto, isso foi em 2010. Se ele mudasse a cabeça dele de qualquer jeito, vou te demitir. Desculpa, tá? Vou te demitir. Mas não é porque o projeto mudou tudo. Aí você ficou lá contratado há um mês. Para a sua carteira, você é péssimo. Entendeu? Vai ficar parecendo que você não deu conta do recado. Não, é porque ele mudou o projeto. Entendi.
melhor contratar temporariamente, porque senão, cadê o relacionamento? Cadê a empatia? Nem tempo da pessoa, né? Eu fiquei lá com ele muito tempo, eu fiquei 4 meses. Eu fui a que mais ficou. E parecia que eu tinha ficado lá 10 anos. Mas era um cara muito inteligente, deve estar vivo ainda, muito bom naquilo que fazia. Só que ele tinha essa questão dessa limitação da questão das pessoas na cabeça dele. Que é tipo assim, é tipo um descarte mesmo. Não preciso de você, tchau. Aí eu até falei isso com ele. Você devia ter me contratado como consultora. Porque na minha carteira de trabalho tem um lugar que eu passei 4 meses, queima meu filme demais. Fica parecendo que eu não me adaptei à empresa. Mas ele, não, mas aqui é assim. Ele manda a pessoa embora e depois eu posso contratar de novo. Mas não pode, gente. Você atrapalha a vida do profissional. O profissional tem que chegar sabendo que você está, tipo assim, estou com um como é que é? Projeto. Um projeto. Protótipo, sei lá, um projeto. Ah, sim. E nesse projeto, se você não der certo, então vou fazer aqui um contrato aqui de experiência. Um temporário. Um temporário, assim. 3 meses. Mas ele não importava. O que faltou? Relacionamento. Cliente interno. Pô, você tem uma carteira de trabalho, você é CLT, você precisa disso. Né? Se você pega uma carteira de uma pessoa, ficou 10 anos no lugar, 2 no outro, 3 meses no outro, opa, onde que vai pegar? Nos 3 meses. Tem formas e formas de gestão, né? Mas essa questão das pessoas, do relacionamento, né? De você entender que o outro pode ser o seu parceiro, que na verdade o desafio é você com você mesmo, né? Sim. É o seu crescimento diário, Isso. não exatamente uma guerra. Porque hoje, até né, falando do Sebrae Delas, né, que a gente está na questão do empreendedorismo feminino, um dos pilares fortes é a questão da rede de contato. Né, para realmente assim, as empreendedoras elas se apoiarem, né, se acolherem para ver numa outra empreendedora do seu mesmo segmento, do mesmo setor, como uma parceira de negócio, e não exatamente só competidora, né? Exato. Porque a gente né, estamos no mercado, mas estamos no mercado com espaço para todos. Né? Se o seu produto é bacana, se você tem, né, aquela questão da proposta, do seu diferencial, você tem um cliente, um público para aquele seu negócio. Então você pode ser parceiro daquele negócio. A gente teve uma experiência super bacana. Uma vez a gente capacitou bombeiros hidráulicos há bastante tempo, logo no início do microempreendedor individual, né, que já era uma atividade, enfim. E aí dentro de sala, todos eles, assim, a gente via as conexões que estavam já sendo feitas. Então, eu lembro que eu falava assim, não, eu não pego obra pequena, eu só pego obra grande. E aí um começou a indicar para o outro, então eu recebi uma demanda tal, vou passar para você. Então, assim, você vê que existe essa possibilidade, essa troca, dessa conexão, que aí faz todo mundo crescer, faz o setor crescer, né, faz a comunidade crescer. Então, infelizmente ou felizmente, tem essa questão da gestão, que muitas vezes mina mesmo, né, o capital humano lá, Sim. que às vezes os próprios funcionários já ficam com aquela coisa, não sei até quando eu vou durar aqui, né? Exatamente. Então, às vezes não quer dar o potencial todo. Parecendo que é um concorrente seu. Pois é, tem essa questão, mas acho que, eu acredito que né, tem uma energia diferente, principalmente quando empresários, né, de empresas menores, no meio, microempreendedor individual, né, ou empresário de pequena empresa, tem uma questão que eu acho que está sendo trabalhada, né, ainda tem muito que avançar, mas de já pensar e ver né, outros empresários como parceiros, e não exatamente só competidores. Inclusive, isso é muito interessante mesmo, porque o empreendedorismo, normalmente, ele é descoberto por necessidade, igual tem as pesquisas, né, que o Sebrae sempre divulga as pesquisas pra gente. Eu até esqueci o nome daquela empresa que faz as pesquisas. A GEM. A GEM? Pesquisa GEM. Isso, GEM. Em inglês é Global Development Mundial. Mundial? Acho que é mundial. E essas pesquisas são muito boas, que mostram que a maioria das pessoas empreendem por necessidade. É uma característica forte do brasileiro, apesar do brasileiro ter a criatividade muito forte, né? E se desenvolver ali, naquele momento ali, naquele ambiente ali. E isso mostra exatamente esse ponto, né? Por que algumas pessoas querem empreender, manter o seu CLT, tudo certo, e algumas outras pessoas vêm em cima dessas pessoas. Eu vivo muito isso. Não, mas você não pode. Mamãe outro dia virou pra mim, a Alice sabe disso. A minha alegria era te ver de novo com a carteira assinada. Mãe, tem no
assina carteira. Ah, não, mas você e seus irmãos, ninguém tem a carteira assinada, eu fico arrasada. Por quê? Mamãe vem de uma Outra época. geração, né? Quero o quê? Sensação de estabilidade, né? Casar, ter filho. Se der para fazer uma graduação, faço, graduar, entendeu? Ter o melhor emprego, concursar e aí ficar ali o resto da vida. Aí eu falo para ela, mãe, tem gente que é concursada um órgão público aí que empreende, a senhora sabia disso? Pode. Pode, mãe. Pode. A senhora mesmo, a senhora não é, a mamãe é professora, sempre tinha alguma coisa que ela vendia. Ai, tá vendo? Tava lá já empreendendo, nem sabia. E aí depois ela foi e montou o quê? Montou uma escola infantil, enquanto ela dava aula no estado. Aham. Mãe, isso é empreendedorismo. Não, mas é da mesma área. Eu falei, mãe, isso é empreendedorismo. Parece que empreendedorismo é montar um negócio, é ter um escritório físico, é investir em muitos, né? Mas não, é ter um carrinho de pipoca como microempreendedor, você vai ter o seu fornecedor de saquinho, fornecedor de milho, entender o seu cliente, o horário que o seu cliente passa, como que se oferece. Isso mesmo. E eu ainda vou além do que você falou, Alice, assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Estava conversando com a Lorena, a questão do empreendedor, né? Do empreendedorismo vai muito além, inclusive, de ter um CNPJ, de ter um negócio, né? Se a gente pensar né, naqueles que empreendem dentro das suas próprias empresas, sendo funcionários, né? A gente falando sobre o empreendedorismo, está muito mais ligado ao comportamento empreendedor, né? A atitude, a você ser protagonista, você pegar para poder fazer, querer realizar, querer fazer acontecer. Então tem todo, né? Muito mais ligado, inclusive, a isso. Você falou da pesquisa GEM, saiu a última recente, agora de 2021. O Brasil agora ocupa a 5ª posição de taxa, né, relacionado a empreendedorismo. Né, então ali a gente já chegou a ser 4º ou 3º, se eu não me engano, agora a gente está no 5º. E realmente a questão de empreender por necessidade ainda é o que mais leva, né, os empreendedores, né, a empreenderem. A gente ainda tem um fator assim bem crítico né, dos anos de pandemia, a gente não tem como deixar de falar dele muitas vezes, né, porque para muitos foi a única opção, né, precisava de ter uma renda, precisava de sustentar a família, então foi a única opção para poder empreender. Então a gente teve um aumento grande, aí acaba que as taxas agora, né, desse retrocesso, ou de muitas empresas até fechando, principalmente MEI, porque muitos estão voltando, inclusive, para o mercado de trabalho, então, né, ou deixar em paralelo ou não, mas a gente tem natural, um movimento natural, né? Mas a gente tem muito essa questão, né, que a questão do empreendedorismo ainda abarca essa questão toda do comportamento mesmo, né, da pessoa querer fazer. E é o que a gente trabalha muito nas escolas com a educação empreendedora, é o que trabalha muito no empreendedorismo feminino, né? Como que a mulher empreendendo no sentido de ela se sentir dona da sua própria história mesmo, ela rompe barreiras que não são poucas, sociais, culturais, né? Como que ela realmente pode, inclusive, ter o seu sustento, né? Ter a questão de ser livre mesmo, para poder escolher o que ela quiser. Então, a gente ainda consegue ampliar muito. Não é nenhuma nada glamuroso, né? Lógico. A gente fala assim, não tem um raio empreendedor, faz pá, de repente, tudo acontece. Não é. Tudo dá certo. Tudo dá Você certo. faz um curso, Não é assim. Tem muito trabalho, né? Querer muito fazer, mas tem todo esse lado, sim, né? De que se você, o seu comportamento, se você quiser, já é um bom caminho andar. É isso aí. A gente pode fazer um intervalinho, que no próximo a gente fala mais sobre o Sebrae delas, né? Isso. Então a gente já volta. Parece Do que... planejamento, né? Do planejamento. Isso. Vocês apontam as dificuldades justamente Pois as dificuldades, né, as possibilidades, as oportunidades, né, que às vezes é uma parceria diferenciada, é um contrato diferente com um fornecedor ou outro, que valor mesmo você quer entregar para esse cliente, o que ele vai comprar de você e não vai comprar, né, de um outro concorrente ou parceiro. Então, que diferencial é esse que quer entregar? Então, são essas luzinhas que a gente ajuda a acender ou mesmo identificar para que o empreendedor o máximo possível preparado ele esteja para poder enfrentar as outras coisas que vão acontecendo, né? Quem podia imaginar uma pandemia, né? A gente teve alguns casos de clientes que tinham recém-aberto, por exemplo, um ponto físico, e aí do nada teve que fechar.
Então, assim, para que as pessoas no máximo, o mais preparadas o possível elas estejam para poder enfrentar mesmo o que vem pela frente. Eu tive um amigo que no início da pandemia ele criou um curso justamente para ajudar empreendedores nesse sentido. E uma das coisas que ele fazia era uma reunião de meia hora com cada um desse grupo de mentoria que ele fez. E assim, por que seu negócio tem que dar certo? Por que seu produto é diferenciado? Aí a gente respondia, ele falava assim, eu não acho que seu produto é diferenciado, me convence. E todo mundo ficava assim, gente, eu não quero desanimar vocês, mas eu quero que vocês saiam daqui com certeza de que seu negócio está pronto. Então assim, eu vou marretar o negócio de vocês até vocês entenderem as falhas e poderem trabalhar nelas. Então a gente achou assim, demais, todo mundo saiu meio murcho, mas a gente entendia onde que precisava melhorar. Sim, às vezes sai com mais perguntas do que exatamente respostas, né? Às vezes vem buscar, tira muitas dúvidas, né? Tem muitas informações, mas essa questão do planejamento, né? Do negócio é muito vivo. Então você vai acompanhando tudo que vai acontecendo, então você tem que ter as informações e você tem que se fazer essas perguntas mesmo o tempo inteiro, né? Porque não é aquela coisa que time que tá ganhando não se mexe, muito pelo contrário, né? Você tem que se mexer o tempo inteiro para se adaptar e se manter. Exatamente. Eu acho que essa palavra, né, a questão da adaptação, isso falou tanto, né, dessas habilidades empreendedoras, né, principalmente nesses últimos anos, né, de pandemia, da questão da flexibilidade e tudo mais. Então a adaptação não é nem eu acho, não, além de eu acreditar, é comprovado que realmente é uma capacidade, uma competência importantíssima para os empreendedores. Né? Adaptação e resiliência, né? Sim. Envergar, mas não quebrar, né? Tem que ir firme no propósito, né? E realmente tentando segurar as opções, verificar as possibilidades para poder seguir o caminho. Eu lembro que eu namorei um cara que ele não era empreendedor, ele era funcionário do Senado, da área de segurança, lá em Brasília. Tipo um 007, que tinha um fone dentro do ouvido, uns três muito doidos. Aí ele falou, filme mesmo. Aí ele falou assim, você é resiliente. E só. Muitos anos. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque tudo que vem na sua vida, você acha que você está indo lá embaixo, você já está subindo com a solução. Eu falei, mas não é assim que tem que ser? Ele falou, não, nem todo mundo tem essa capacidade. Aí eu fiquei muito feliz com isso. De saber que uma pessoa que nem trabalhava comigo, enxergava essa habilidade. Essa percepção, né? Mas é aquele lance, eu acho que isso tem a ver muito com a questão da criação. A questão, às vezes, dos seus pais, por exemplo, meu pai, quando eu tinha 19 anos, eu estava na Localiza. Eu era recepcionista da Localiza e fazia faculdade de tradutor e intérprete. Deu 6 meses, eu arrumei emprego na Localiza, ele me ligou, tá trabalhando na Localiza, né? Eu falei, tô. Parei de pagar a sua faculdade. Eu, como assim, pai? Aí eu fiz a conta rapidamente e falei, não vai sobrar nem tipo 50 reais. Né? Vai sobrar nem 50 reais? Não tem problema, porque eu não sou eterno. Você tem que se virar. Gente, eu vendia vale transporte. Você lembra do vale transporte papel? Que tinha. Existia, gente, existia uma coisa. Vale transporte, gente, papel. Alguém lembra? Eu vendia vale transporte. Eu andava a pé, porque eu tinha que sair às 6 horas da manhã e da faculdade eu chegava às 11h30 da noite. Nossa. Era isso aí, filha. 4 anos. Dedicados mesmo, Nossa. Né? Focado. E o dinheiro era conta. A sorte é que eu tinha, a Localiza tinha um vale-refeição, que era novidade na época, muito bom. Tipo uns 400 reais, assim, uma fortuna. E aí eu vendia. E aí eu fui empreender com 23 anos. Quando eu saí da Localiza, eu pedi pra sair, todo mundo falou que eu tava louca, né? Aí fui empreender com meu primeiro marido. Então, assim, nada contra quem trabalha a vida inteira numa empresa. É necessário ter pessoas que tenham também essa vontade de ficar no mesmo setor. Tipo assim, a pessoa que quer formar naquela área, trabalhar naquela área, eu acho fantástico. Só que pra mim, eu me sinto mais à vontade quando eu tô circulando aí por essas áreas. Sim. Você falou que é formado em publicidade. Sim. Mas olha o tanto de pós-graduação que você fez aí na área de negócios. E querendo ou não, a nossa, na comunicação, né, como diz outro, a gente tenta desdobrar a nossa criatividade, né, outros formatos, né, de várias maneiras, vários processos. Então acaba que a gente traz um pouco, né, da graduação, da pós, enfim, em todos os campos. Bom demais. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, assim, a gente tem que sair, quando a gente sai do Sebrae, com muitas perguntas, até para uma hora a gente olhar para o nosso negócio e falar, não, tô achando que está chegando no final, tô achando que não tá bom. Será que é a hora ou de mudar de ramo, ou de encerrar esse negócio e começar outro?
Isso é muito importante também, porque a gente simplesmente não sabe. Eu falo porque eu já tive uma empresa e eu olhava para as contas da empresa e falei, e aí, qual que é o meu lucro? O que está dando? A empresa está crescendo, ela está diminuindo? Eu não sei, não sabia. Aí até que eu fui atrás da Lorena e falei, me salva. Nós nos conhecemos na época de consultoria. Ó, que bacana. Eu fiz a pior palestra da minha vida. Ô, gente, A pior. você achou que era Não, não, foi a pior, um caos. Me brifaram o seguinte, você vai fazer uma palestra para síndicos. Eu falei, beleza, vou falar de empreendedorismo para síndicos, ok? Ok. Quando eu sentei lá, quando eu subi no palco, foi até no Grandarréu. Foi na primeira Expo Sind, né, que chamava na época, Expo Sind. Marcelo era professor lá dentro dessa escola lá e tal, da ASCOB lá, na associação, na verdade. Me chamaram. Aí eu fiz aquela palestra. Sabe quando você faz a palestra, os síndicos estão assim, ah, aí, assim. Eram só palestras técnicas Eu falei assim, mas vocês estão entendendo isso? E tinha assim, tinha umas 200 pessoas na sala. Nossa. Aí eu ficava assim, não, mas isso assim. Ai, meu Deus. Por que ela gostou? Porque ela é engenheira civil. Porque se ela fosse síndica, você é muito ruim. E aí ela me chamou no final, né? Márcia falou, amor, não foi ele, muito educado. Foi muito bom, né? Eu falei, não foi bom nada, foi péssimo. Podia ser melhor. Aí a Alice chega, gostei muito da sua palestra, assim, tô de gozação comigo. Tá de gozação. A gente tá pensando em fazer uma consultoria de planejamento, você falou que trabalha com planejamento estratégico lá na empresa. Eu, tá no meu cartão. Coitado. Ainda bem que você tava lá, né? A palestra foi exatamente o que eu precisava naquele momento. Foi a única Foi pessoa que gostou. Mas é porque o tema estava desconectado com o propósito do Totalmente evento. desconectado. Sim. O pessoal Mas falhou na hora do Me montar. brifaram totalmente Tá errado. vendo? Então, foi uma sequência, né, de questões que não foram muito adequadas para o insucesso da palestra. Vamos falar assim, né? Eu juro pra você, eu tenho aquela coisa da falsa modéstia. Não tinha nem falsa nada, bicho. Eu tava arrasado. Aí a Alice chegou pra falar comigo e falou assim, me deu uma de gozação comigo. Isso é pegadinha. Não tem condição. Não é possível. Não tem condição. Mas tem uma coisa também tão interessante, né, nessa situação. Pelo menos uma pessoa você conseguiu fazer, né, uma intervenção, né, que acendesse uma possibilidade de procurar mais informação, né, mais conteúdo, porque ela precisava daquele conhecimento naquele momento. Então, isso aqui, uma pessoa no final do certo. E hoje é minha parceirona, em tudo que a gente faz juntos e tal. Isso mesmo. Deus é maravilhoso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Isso mesmo. Você pode achar que você vai fazer alguma coisa, não vai ajudar ninguém, alguma coisa você está ajudando ou você vai ser ajudado em algum momento. Verdade. Não é? É isso mesmo. Às vezes até tem alguma capacitação ou outra, às vezes um empreendedor te chama, né? Aí um recado, né, para os empresários que estão ouvindo. Às vezes falam, vamos lá, vamos ver, aquele evento é interessante. Eles falam assim, não sei se eu quero, não quero. E quando você vai, pode ser, né, o pontapé que você estava esperando para ter realmente uma transformação efetiva no seu negócio, mas até na sua própria vida, né? Perfeito. Então, não deixa passar as oportunidades, né? Vai fazer intervalo? Vamos fazer um intervalo, então a gente já volta. Voltamos! Peraí. Falhou sonoplastia, isso. Tem todo um processo. Bom, sobre o Sebrae delas. Então é um programa. Isso. Como que você caiu no Sebrae delas? É isso que eu queria entender. Como foi isso? Eu não caí, não, eu fui chamada. Chamada. Veio um chamado mesmo, interno. Melhor ainda. Casado. Então, o Sebrae delas, ele é um programa do Sebrae. Vou falar um programa, um projeto, né? Muitas pessoas falam. Que existe desde 2019. Porque antes a gente tinha, o Sebrae sempre teve muita programação voltada para mulheres empreendedoras, mas pontuais. Em eventos, na Feira do Empreendedor, normalmente a gente sempre tinha painel para mulheres empreendedoras, convidando empresárias. Então, desde 2019, o programa veio de forma nacional. Nos 2 primeiros anos ele veio como um programa piloto, porque ele tinha alguns direcionamentos, sabe? Algumas diretrizes mais específicas. Se eu não me engano, 11 ou 12 estados que aderiram a essa proposta do Sebrae delas. E aí, dentro do programa do Sebrae delas, ele abraça mesmo as iniciativas voltadas para o empreendedorismo feminino. Okay. Seja capacitações, sejam conteúdos,
Enfim, então dentro do Sebrae Delas a gente tem alguns pilares. O primeiro deles é a sensibilização. Sensibilização mesmo das pessoas, internamente e externamente, né? Muito se fala que empreender é igual para todo mundo, então fomos muito questionados. Mas por que o Sebrae está trabalhando com empreendedorismo feminino? É difícil para todo mundo, né? Então por quê? Então primeiro é explicar mesmo, né? É difícil para todo mundo, mas para a mulher ainda é um pouquinho mais, né? Porque como a gente falou anteriormente, são muitas as barreiras, muitas as questões históricas, o processo cultural, o processo social, são travas realmente que impedem mesmo da mulher avançar. Então, agora na pandemia, inclusive, a gente fala, né, jogou um holofote assim, nessa questão, mesmo da desigualdade relacionada às mulheres e homens se dedicando aos seus negócios, né? Então, a gente tem dados mesmo, informações que pelo menos 30% a menos as mulheres se dedicam aos seus negócios comparado a homens, em função de diversas outras tarefas, né, que são atribuídas para mulheres. Sim. Então, questão do cuidado, de casa, com os filhos, né? Então, agora na pandemia, os filhos ficaram sem escola. Então, tem até uma pesquisa recente do Sebrae sobre maternidade e empreendedorismo, que fala assim, primeiro, da quantidade de mulheres que decidem empreender por causa da maternidade, logo após a maternidade, são 7 em cada 10, em função mesmo de poder ter uma flexibilidade ou conseguir conciliar essas diversas tarefas que muitas vezes ela sendo empregada de uma empresa, ela não conseguiria. Então a gente tem todas essas informações dentro desse pilar da sensibilização. Tem um pilar forte de produção de conteúdo, né? Muito se fala, principalmente nos últimos tempos, né? Sobre mulheres empreendendo, né? Sobre essa questão do empreendedorismo feminino, mas ainda tem muito o que se falar, né? E muitas vezes essa questão da autoconfiança, da liderança, da negociação, são aspectos que a gente precisa falar mais. Então tem a produção de conteúdo forte. A gente tem o pilar da capacitação. Então, as capacitações voltadas para a gestão do negócio, para a inovação, para quem quer empreender, né? Então, por onde que eu começo, né? Então, tem essas informações. E o quarto, que é a questão da rede de contato, da gente promover mesmo espaços, Sebrae ser uma possibilidade de conectar essas redes, para que essas conexões mesmo entre as mulheres sejam cada vez mais fortes e uma possa se apoiar a outra, né? E realmente ter o sucesso do negócio. Tem uma empreendedora, até vou citar a Samara de Patinga, que ela até fala assim, aquele termo, falar o lugar de mulher onde ela quiser, ela fala que ela concorda mais ou menos. Ela fala que o lugar de mulher é uma ao lado da outra, é uma se conectando à outra, não é bacana? Exatamente, exercendo para valer a questão, né, da sororidade, uma se apoiando a outra. Então isso é super legal. Esse pilar do Sebrae Delas é super bacana e importante. E aí esse momento que a gente está, dessas conexões, então olha, Sebrae Delas, com o Café Delas, olha o tanto de possibilidade que a gente tem de chegar com essas informações a diversas mulheres empreendedoras também. Então é um pilar que a gente tem muita importância para ele também. Então você respondeu muito bem ao chamado. Respondi, né? Senti. Isso aí. E no Sebrae, a gente tem, né, uma unidade, que é a nossa unidade de educação, que, vamos dizer assim, cuida do projeto de forma estadual, mas cada uma das regionais tem essa figura dessa interlocutora, que a gente chama que é a embaixadora do Sebrae Delas, para a gente poder realmente ajudar nessa disseminação das informações. Então, de onde é que vocês estejam ouvindo, ouvindo e vendo, procure mesmo do Sebrae, da sua região, as informações sobre o Sebrae Delas. A gente tem um Instagram específico, então a gente sempre divulga as capacitações, as orientações, essas parcerias, para realmente permanecer, né, e continuar fomentando o empreendedorismo Cada feminino. estado tem um Sebrae, né? Cada estado tem o Sebrae Delas e cada região, dentro de Minas, cada regional tem uma pessoa também que apoia nessa disseminação do Sebrae Delas. Então hoje, em qualquer estado que você procurar no Brasil tem Sebrae Delas. Então pode procurar as capacitações, cada um, né, acaba direcionando. Às vezes tem um estado que direciona mais para mulheres, às vezes que estão iniciando o negócio, tem estado que atua mais, por exemplo, com startups lideradas por mulheres, mas todos têm capacitações voltadas. Isso. E pensando, só aproveitando esse gancho, o empreendedor que está ouvindo a gente e nunca ouviu falar do Sebrae, então a gente tem um acesso online, tem um acesso físico, como que essa pessoa chega no Sebrae hoje? Sim.
Hoje, de forma mais facilitada, né? Também para o Sebrae foi um aprendizado, né, na época da pandemia, como chegar a todos os clientes, também no formato digital, né, de forma bem efetiva. Então, encontra o Sebrae em diversos canais, como você falou, no online, na internet, né, no online pelo telefone, pela internet, presencialmente. A gente tem 51 pontos de atendimento espalhados pelo estado, né, falando de Minas. Hoje a gente tem as salas mineiras do empreendedor, e tem a rede de atendimento, que é super forte, que são parceiros diversos, que tem todo treinamento, a capacitação do Sebrae, para poder atuar junto aos empreendedores, dando informações, conteúdo, capacitação. Então, assim, presencialmente a gente né, tem todo esse aparato, essa rede fortalecida, e no online, todas as informações que forem necessárias, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está lá, quanto no site também. E já tem muito curso online também, não é? Muito já tinha curso. antes da pandemia. Tem muito curso online. Tem os cursos mesmo, né, de ensino à distância, que já tem toda a estrutura, o empreendedor já faz a capacitação, já recebe certificado. E nas capacitações que o Sebrae oferece, né, em todos os municípios, a gente está também atuando muito de forma híbrida. Tem muita capacitação presencial, que já voltou, muita coisa, mas tem muita coisa também que ainda está acontecendo no online. Eventos também estão acontecendo de forma híbrida, né? Eu falo que a gente tem que aproveitar o que veio de bom, né? Com certeza. No digital, a gente não pode abandonar de vez. E pensando até nessas mulheres, que às vezes precisam estar em casa cuidando dos filhos, precisam começar esse negócio, o online vai ser um apoio muito bacana. Perfeito, exatamente. Aquele horário, às vezes, que se ela tivesse que se deslocar, ela não conseguiria, mas no online ela consegue lá, às vezes, pelo próprio celular, entrar e acompanhar uma capacitação. Inclusive, elas podem vir fazer parte aqui do Café Delas, né, Alice? Vai ser um prazer pra gente. Né? Ver quem quer participar. Trazer as mulheres empreendedoras, né? Porque eu falo, a gente, né, aqui, inclusive, né, quando a gente vai chegando no final, vou contar no prêmio Mulher de Negócios, que esse ano está voltando. Então é uma oportunidade para as mulheres também participarem. Todo mundo tem uma história bacana para poder contar. Conta aí. Pode contar. Como é que é esse prêmio? Então, já vou contar. Já vai contar. Já falei, já vou contar, né? A gente tinha o Prêmio Mulher de Negócio, se não me engano, a última edição foi 2017, 2016, 2017. O prêmio era um prêmio para realmente inspirar outras mulheres, né? As mulheres contavam suas histórias, e aí tinha as etapas estaduais, etapas nacionais, até nas categorias, né, de microempreendedor individual, tinha de pequeno negócio e tinha também de produtora rural. A gente ficou um tempo sem os prêmios acontecerem, e aí esse ano ele volta. Então acredito que agora, meados de junho, a gente já tem as inscrições abertas. E é um prêmio realmente para poder valorizar e inspirar mulheres empreendedoras. Dentro dessas 3 categorias, né? Então, ou é MEI ou empresa de pequeno porte, ou então produtora rural. As mulheres podem se candidatar, vai ter um breve questionário, ela vai contar um pouco da história, gravar um pequeno vídeo. E aí, realmente, para a gente poder conhecer mais dessas histórias, né? Se aproximar mais dessas histórias, para a gente se inspirar e valorizar. Então, acho que vai ser muito bacana retomar esse prêmio, junto com esse processo todo do Sebrae delas. Esse contato presencial com um evento desse. Vai ser muito bacana, né? E aí as etapas, vão acontecer etapas estaduais e etapas nacionais também. Então é muito bacana a gente ver as empreendedoras de um estado e de outro compartilhando experiências, né? Compartilhando as histórias. Então fiquem ligados, né? Como diz que em breve as inscrições vão estar Eu achei abertas. que era estadual, então é nacional. Ele é nacional. Ele tem a etapa estadual, mas aí depois das reconhecidas no estado, a gente tem uma etapa nacional. Nossa, que show. Vai ser bem bacana. E quem sabe, né? Dentre essas várias mulheres, elas também estarem aqui para contar as suas histórias. Vai ser muito bacana. A gente vai amar. Né? Com certeza absoluta. Isso mesmo. Nosso programa está acabando? Tá acabando. A gente Mas passou rápido. A gente não é Jô Soares, mas a gente Mas precisa como a gente vai estar aqui com mais frequência? Volto com o maior prazer. Volto sim. Bom, nós vamos deixar os nossos contatos. Aí você pode Perfeito. ter contato também, tá? Gente, o meu contato é no Instagram, @Lorena Ribeiro Nogueira, no TikTok, @SejaMaisJovem. Meu celular é 319-8749-0181. O meu é @Alice Portela Rocha no Instagram, telefone 319-8857-5696. E aí,
acessar as redes do Sebrae, a gente tem do Sebrae Delas específico, que é o @sebraedelas.minas. Tem o do Sebrae Minas, que é @sebrae.minas. Tem o do Sebrae Nacional também, que tem informações, né, gerais, que é @sebrae. A gente tem o site do Sebrae, que é sebrae.com.br/Minas Gerais. Então lá você encontra diversas informações. E o nosso 0800, que é a Central de Atendimento de Relacionamento, 24 horas, 7 dias por semana. 24 horas? Agora ela já é. Que legal! Que é o 0800 570 0800. Tá? É o mesmo número, né? É o mesmo número no Brasil inteiro. Então, dependendo da região que você estiver, direciona, né, para essa plataforma, mas ela consegue te direcionar para poder fazer algum agendamento, né, alguma inscrição, dar a orientação certinha. Então, consegue fazer essa diferenciação. E dentro do site também, tem os canais para poder falar pelo chat, né? Tá. Fora, presencialmente, todos os pontos de atendimento que a gente tem e da rede de atendimento. Uma mulher, então, empreendedora, ou que quer empreender, que quer participar do Sebrae Delas, do seu estado, ela vai entrar dentro do site ou pelo telefone mesmo? Sim, pelo telefone, pelo 0800. Dentro do site a gente tem a página do Sebrae Delas, então pode só colocar lá na busca Sebrae Delas que tem as informações. E em Minas Gerais em específico, entra no Instagram. Que lá pelo Instagram a gente tem todos os links, o que já tem inscrição aberta, de turma para capacitação, as trilhas que a gente tem. Então tem tudo lá no Instagram. Então o sebraedelas.minas está bem direcionado para Minas Gerais. Nossa, show de bola. Isso aí. Obrigada, Michele. Eu que agradeço Você arrasou, muitíssimo. viu? Foi ótimo. Até a próxima, né, meninas? Que Deus. Obrigada mais uma vez. Obrigada e até o próximo. Até o próximo Café Delas.